Salve! Família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 2h20 da tarde, boa tarde, uma excelente segunda-feira, um dia abençoado para todos nós. Assim como foi em 2023, 2024 a gente teve uma folga nesse sentido, né? Um descanso em relação a isso. É você ter que secar os adversários, né? E hoje o vascaíno tem um trabalho a fazer, né, que é secar ali o Santos para permanecer com 37 pontos, mas lembrando, né, que na próxima rodada o Santos encara o Sport. Então, claro que o resultado de hoje, né, eu acho que todo mundo vai concordar com isso, é fundamental, e uma derrota do Santos ela é muito importante nesse sentido, como eu disse, para continuar com 37 pontos. E aí, na sexta-feira, o Vasco tem o jogo mais importante do ano, que é contra o Internacional. Agora tem um caráter de decisão, é um jogo decisivo para o Vasco permanecer na Série A. Isso já é um vexame, porque o Vasco conseguiu ter uma campanha, fazer uma campanha pior, porque não vai chegar a 50 pontos, né? É impossível. Claro que matematicamente a gente tem essa possibilidade, mas é muito difícil o Vasco ganhar os 3 jogos, né, do Internacional, Mirassol e Galo. Então, dessa forma, já vai ter uma campanha pior do que a do ano passado. E assim, com um elenco, na minha opinião, infinitamente melhor. Então, ou seja, o Vasco regrediu em comparação à temporada passada ali com o Mr. Paiva e tudo mais, família vascaína. E assim, nesse vídeo a gente vai focar no Fernando Diniz e jogadores do Vasco, porque agora há pouco, né, surgiu uma informação que o Diniz colocou o cargo na mesa. Se a diretoria entende que a minha saída é o melhor agora, que o elenco vai melhorar, que o time vai dar uma resposta, tá aqui. Não sei se vai abrir mão de multa, alguma coisa nesse sentido, mas colocou o cargo à disposição. E aí, família, eu queria trazer aqui algumas opiniões, né, do Gabriel Farias, um jornalista que eu gosto muito, e o próprio Neto, né, que estava esculachando o Fernando Diniz ontem no programa dele, apito final, mas só para trazer uma comparação também com o Dorival Júnior, né, que foi humilhado também ontem pelo Cruzeiro por 3-0. Teve até um questionamento lá de um jornalista na coletiva, né, perguntando para ele, e eu acho que é importante a gente ter esse tipo de análise também, olhando, né, para os nossos adversários, e né, no caso o Corinthians ainda está na Copa do Brasil. Porque eu vejo um grande problema hoje, família, no Vasco, e não é o Fernando Diniz, tá? Não é o Fernando Diniz, na minha opinião. Pode acontecer dele ser mandado embora e o Vasco melhorar, mas isso tem um período. Não é somente com o Diniz. O Vasco precisa mudar uma questão cultural, tá? Porque assim como foi com o Ramon Dias, com o Paiva, com o Carille, com o Barbieri, com o William Batista, com o Felipe, esse elenco do Vasco, ele é medíocre. Ele é covarde. Ele é vagabundo. É isso. Porque independente do treinador que lá está, o Vasco vem colecionando vexames, vergonhas, marcas negativas. Como perdeu pro Criciúma por 4-0, era o Diniz que estava lá, mas boa parte desse elenco estava. Como perdeu pro Puerto Cabello de 4, a pior derrota de um time brasileiro para um time da Venezuela, era o Diniz que estava lá. O Vasco já teve uma sequência de 4 derrotas consecutivas nesse campeonato brasileiro. Com quem? Carille. Então, peraí, sabe? Tudo que eu tô ouvindo aqui do Fernando Diniz, família, eu concordo. Fernando Diniz me irrita profundamente com algumas escolhas, mas ele não é o principal responsável. O principal responsável dessa merda são os jogadores. Você pode ter certeza disso. O Vasco não tem time para perder 5. O Vasco é o segundo time que conseguiu essa façanha. O único que conseguiu perder 7 jogos, né, 7 jogos consecutivos foi o Sport. O único time rebaixado. O único time que está matematicamente rebaixado. Juventude não conseguiu isso, Fortaleza não conseguiu isso, Vitória não conseguiu isso, mas o Vasco conseguiu. O Vasco conseguiu perder 5 seguidas. Isso é muito maior que o Fernando Diniz. Eu sei que, assim, isso não existe, isso não é videogame, isso não é Master Liga, ou qualquer jogo desse aí, que tu pega um jogador e manda pra lá, manda embora. Não é assim. Mas o trabalho da diretoria, hein, Pedrinho, Admar, Felipe, é que boa parte desse elenco não pode permanecer para 2026. Não pode, porque é um elenco fracassado. É um elenco fracassado. E assim, claro que pode mudar. Essa definição é nesse momento, é hoje. Porque como eu tô dizendo, como é que um time consegue ter 5 derrotas consecutivas? E o único que conseguiu isso no Campeonato Brasileiro é o Sport. Eu citei aqui os times que não passaram por isso. Mesmo com 8 vitórias, 9 vitórias, afundados lá na zona de rebaixamento, eles não conseguiram isso. Então a definição de momento é que esse time é vagabundo, é covarde. Faz sacanagem com a cara do torcedor. Mas claro, tem uma Copa do Brasil pela frente. E pode bater campeão. O que não pode mudar
a nossa avaliação, tá? A nossa avaliação não pode mudar. Mesmo sendo campeão, que hoje é muito difícil, só um milagre para isso acontecer, pela postura, pelo nível de atuação, não pode acontecer, família. Não pode acontecer essa mudança de avaliação. Boa parte desse elenco tem que sumir do Vasco. Tem que sumir do Vasco. Mas é isso, família. Deixa eu passar aqui esses cortes que eu separei aqui, que vão ajudar aqui na nossa resenha, falando dos jogadores e também do trabalho do Fernando Diniz. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se inscreve aqui, deixa o like, comenta, hype o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Dá aquela força também na GoCase, família, né? Utiliza aqui o nosso cupom Família Vasco, reta final das promoções, né? A Go Black, vai lá e compra o seu copo Vibe, a sua capinha personalizada. Ah, Thiagão, o Vasco tá acabando com a minha vida, não quero comprar nada do Vasco. É isso, não precisa ser, né, os produtos do Vasco. Você pode utilizar o nosso cupom, né, no site da GoCase e para ativar o nosso cupom, R$ 99,00, e passando de R$200 você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Você vai estar comprando um produto de muita qualidade, vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão, assim como uma parceria também aqui do YouTube com o Mercado Livre e Shopee. A galera tá ajudando aqui o canal. Acabei de ver agora que compraram lá uma cafeteira elétrica, entre outras coisas. É o que eu falo com vocês, né? Explico aqui o esquema. Separei aqui as camisas do Vasco, o boné, e nesse momento ninguém vai comprar, porque olha o momento do Vasco. 5 derrotas consecutivas. Repito, só o esporte conseguiu essa façanha. Só o esporte. Então tu vai comprar o que do Vasco nesse momento? Mas você clicando aqui no link do Mercado Livre ou da Shopee e depois foi lá, comprou uma bicicleta, comprou um Play 5 pro seu filho, filha, você vai estar fortalecendo aqui o canal do mesmo jeito. Beleza? Família, tá na tela os cortes. Ninguém tá pedindo pro Vasco virar a nova potência mundial. A gente tá pedindo equilíbrio, cara, pro Vasco. Não dá pra passar um mês enfileirando resultados positivos e entrar em outro mês e só perder. É só perder. O buraco em que o Vasco se meteu depois de um momento tão legal. Não era um momento mais ou menos, era um momento legal pra caramba. Sim, e virou esse inferno, cara. Virou esse inferno. São 23 dias do mês de novembro, que são dias que são um verdadeiro inferno. É desonesto. Da minha parte é desonesto. Como que eu vou falar assim? Não, torcedor, olha só, você tem que entender que contra o São Paulo o time foi bem, perdeu. Contra o Botafogo, o time tava cansado, teve sintético e o time tava apático. Contra o Juventude, o time desconectou mentalmente do jogo. Contra o Grêmio, o time foi apático. Agora teve a expulsão do David. Dane-se! Pra não falar outra coisa. Dane-se! O torcedor vai dizer, não quero nem saber, são 5 derrotas seguidas. Por isso que eu tô falando. Se quarta-feira for enfrentar o Real Madrid, não pode perder. Se quinta-feira enfrentar o Bayern de Munique, não pode perder. E sexta-feira contra o Inter não vai poder tropeçar. E eu odeio assumir esse papel do não pode tropeçar, porque eu sou um cara que tenta trazer uma análise mais equilibrada. E não dá pra falar, não, é proibido tropeçar esse jogo. Claro que tropeça porque o time também não é lá grandes coisas. Mas chegou o momento do insustentável que não dá realmente pra tropeçar contra o Internacional na próxima sexta-feira. É o acúmulo. Você não consegue mais fazer uma leitura separada dos jogos. O Diniz até se defende na coletiva. Não, porque esse jogo teve falta de foco, no outro a gente foi apático, no outro teve erro técnico, no outro teve a expulsão. Sinceramente, pouco importa. O que importa é que são 5 derrotas, pô. 5 derrotas. Não pode acontecer uma sexta derrota. Não pode acontecer um tropeço a mais. Acho que não pode empatar com o Inter em São Januário. Dependendo do que vai acontecer no campeonato, meu Deus, não quero imaginar. Eu já fui um cara que defendi muito o Diniz. Mas sabe de onde foi a minha virada de chave pra começar a contestar ainda mais o Diniz? Quando eu vou ver o que o torcedor do Fluminense fala sobre ele. Por que eu tô falando disso? Porque o Diniz deu ao Fluminense, muito por conta do trabalho dele, o maior título da história do Fluminense. Era pro Diniz ser uma unanimidade na torcida do Flu. Ele poderia até ser mandado embora. Ciclos acabam. Por mais vitoriosos que sejam determinados ciclos, uma hora eles acabam. E se o ciclo do Diniz tivesse chegado ao fim no Fluminense de maneira natural, mas não. O Diniz, num ano, ele entrega um título de Libertadores. Ou seja, aquilo que eu falei. Ele te faz bater no céu. No ano seguinte, Yuri, o Diniz entrega o Fluminense com 6 pontos no Campeonato Brasileiro, com uma boa parte de primeiro turno tendo sido realizada. E aí, se não é o Mano chegar com o ferrolinho dele, aquele ferrolinho do Mano, o Fluminense, de repente, teria experimentado a tal da queda livre, que eu falei, que o Vasco está vivendo esse ano. Você tá lá no céu, o elevador despenca e tu para no subsolo. Aí é o que eu brinquei. De uma hora você tá em céu de brigadeiro, no outro tá no inferno beijando o diabo. É isso que o Diniz muitas vezes acaba proporcionando nos clubes dele. Você vai na torcida do Fluminense, Yuri, assim, claro que a gratidão está lá. Todo mundo muito grato por aquilo que o Diniz fez o Fluminense viver. Mas tem uma ala significativa que diz assim, muito obrigado, mas aqui nunca mais. A gente não quer mais viver essa mudança de humor tão grande de um dia para outro. Aqui não. Aqui a gente não quer mais. A gente agradece, mas aqui a gente não quer mais. Tem até uma ala que ainda é apaixonada pelo Diniz, que sonha com retorno. Eu não tô dizendo que é unanimidade, a torcida do Fluminense é gigantesca, então sempre vai ter diferença de pensamentos, e que bom que é assim. Mas ele era pra ser um cara unânime. Era pra ser assim, não, esse ciclo acabou, mas assim que puder a gente quer ele de volta. E tem muito torcedor que não quer. Porque por mais que tenha vivido uma alegria muito grande, sabe que a linha é finíssima. Pra sua alegria virar uma tragédia. O Fluminense esteve navegando nessa água turbulenta. De campeão de Libertadores no outro pra quase rebaixado no outro.
Foi o Mano Menezes fazer um baita trabalho de recuperação que só salvou o Fluminense na última rodada da Série A. Porque o Diniz, sei lá, com mais de 10 jogos, deixou o time com 6 pontos conquistados, afundado em zona de rebaixamento. E agora o Vasco tá vivendo isso. E aí eu passei a me questionar muito mais. O Diniz já viveu no São Paulo, por exemplo, um trabalho de um pico muito alto e depois um time desabando. E aí você começa a entender. E aí você começa a se questionar. Peraí, a ideia do cara é muito boa, mas ele não consegue citar o equilíbrio. E acho o Diniz ainda um cara jovem pra adquirir isso ao longo da carreira. Também não tô fazendo campanha aqui pra derrubar o Diniz não, tá, gente? Mas ele precisa alcançar um pouco mais de estabilidade. 1-0 pro Bahia contra o Vasco, a quinta derrota do grande Fernando Diniz, que parece que o pessoal acha que ele inventou o futebol. Não, sabe quem inventou o futebol? Foi os caras que ganham título. Aquele cara que sabe jogar na hora que precisa defender, aquele que sabe que meio campo. Não, ele é uma várzea total. E o Vasco é muito grande para ter um treinadorzinho medíocre como ele. Diga-se de passar. É isso. Tá aí um jornalista que defende muito, tá? O trabalho do Fernando Diniz. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar aqui nessa resenha é a postura, né, dos jogadores, juntamente com o trabalho do Fernando Diniz, porque eu vou pontuar aqui, na minha visão, o principal erro do Diniz, tá bom, família? Mas olha só, eu tava vendo, né, essa montagem aqui, que até um amigo me mandou lá no Insta, o amigo Luiz também, que tava trocando uma ideia comigo agora há pouco aqui no WhatsApp, né, a gente tava falando sobre o David, demissão do Diniz, entre outras coisas, e aí estão me mandando aqui essa montagem, né, do lance do Carrascal e do lance do David. Família, claro que o Carrascal, ele, né, tinha que ser expulso. Ele teria que ser expulso. Mas não dá pra gente pegar, né, isso e tentar de alguma forma defender o David, sabe? Erraram lá no Maracanã, um lance absurdo, porque sem querer também machuca, né? Poderia ter quebrado a perna ali do cara, né? Do jeito que ele entrou ali, do jeito que acabou acontecendo, e acho que nem cartão teve, nem o VAR chamou, nada. A gente sabe que o critério é horroroso e que o time é ajudado, tá? Mas não dá pra pegar isso e tentar salvar o David. Não dá. Foi muito bem expulso. Ele foi covarde. Ele foi assim, deixa eu ficar quieto, cara, deixa eu ficar quieto, porque eu não aceito esse tipo de situação. Vou nem falar do David, que se ele me encontrar na rua, ele vai me meter a porrada, que é forte, né, eu não sou bom de porrada, então assim, ele vai me meter a porrada, mas o que ele fez foi covardia com a gente. Foi covardia com o Vascaíno, tá? O Luiz estava até me ajudando aqui a lembrar que teve um lance dele, que ele foi, que foi analisado pelo VAR, né, uma possível cotovelada no peito lá do cara. Então assim, parece que entrou com, sei lá, mano. E vou te falar que ele não tava mal. Dividindo ali, cometeu uma merda lá, né, que ele saiu lá, ganhou na dividida e depois fez merda lá, que eu achei até falta. Mas, cara, no Vasco hoje, só o fato de um jogador ter saúde já é diferente, já ajuda mais. Por exemplo, melhor em campo, pra muita gente, ontem tava até vendo, porque me pediram pra ver lá a análise do Jean Faísca, né, em relação ao trabalho do Diniz. Pra galera lá, o melhor em campo foi o Andrés Gomes. Por quê? Tem saúde. É o único que corre, é o único que tenta alguma coisa. Então o David entrou ali muito mais competitivo do que o Matheus França e do que o Nuno. Porra, tava bem, tava tentando. Aí vai e faz uma merda dessa. Então assim, família, o lance do Carrascal foi um absurdo, ele não ter sido expulso, mas assim, não dá pra gente comparar. Ele tinha que pegar uns 10 jogos, pela maneira que ele entrou aqui. Olha só, é o que eu tô falando, não poderia vir aqui, ó, a imagem que eu tô mostrando, não poderia vir com a perna esquerda, tentando, né, interceptar a bola. Pra que isso aqui? Não tem cabimento um negócio desse aqui. De que maneira aqui é o movimento, cara, que ele tá fazendo pra pegar essa bola? Não existe. E aí a gente vai pra questão da postura dos jogadores, e tudo mais, porque um amigo meu, também aqui, ó, separando o comentário de vocês, o desabafo, o Raimundo, ele falou que tá faltando vontade pra esse time, pegada, né, os jogadores parecem que estão entrando em campo dormindo. E eu vou te falar, fazendo essa comparação com outros times, que durante esse final de semana eu consegui assistir, cara, eu assisti o Flucê e o Palmeiras, né, cara, e o Fluminense com vários desfalques. A minha impressão agora, vendo o Vasco de ontem com um time de mais mobilidade e o Fluminense com Martinelli, Nonato, Lima, eu tô falando aqui de jogadores que não tem toda essa intensidade não, mas parece que eles competem mais que o Vasco. Mesmo o Vasco ontem com um time de mais mobilidade, melhorou em comparação a Botafogo e Grêmio. Ontem eu acho que o Vasco competiu mais porque era um time mais leve dentro de campo, mas ainda assim muito ruim. Muito ruim. O que tá acontecendo internamente? É o trabalho do Diniz, a galera que tá jogando de corpo mole pra mandar o cara embora. Isso precisa ser, né, ajustado, alinhado. Não adianta também o Pedrinho gostar do Fernando Diniz e a galera não entregar, sabe? Não comprar o barulho do cara, as ideias do cara. Além de representar o Vasco. Isso que é uma baita sacanagem. Isso é uma covardia muito grande, né, com a instituição e com o clube. Muitos desses jogadores aí, família, do Vasco, vão parar em time pequeno. Eles não vão ter o que eles têm no Vasco. A oportunidade de se tornarem ídolos, de jogar numa grande equipe, de ter estádio lotado. Uma carreira até de popstar lá, quando vai jogar fora do estado do Rio. E os caras, pô, vão fazer corpo mole pra derrubar o Fernando Diniz. O Fernando Diniz, por isso que eu falo, o grande problema do Vasco não é treinador.
Lembra que o Mr. Paiva era questionado? Eu lembro que eu debati muito isso no grupo de membros e aqui. Umas 5 cabeças saíram lá do grupo por causa disso. De não concordar comigo por causa do Rafael Paiva, que o Vasco poderia jogar mais. Eu falei, não pode, esse time é limitado. E a mesma coisa está acontecendo com o Fernando Diniz. O problema não é treinador, o problema é jogador. É postura. É uma cultura organizacional no Vasco hoje da mediocridade que esses caras têm. Lá da 777 parece que não sai, então o Vasco tem que limpar isso urgentemente, cara. Urgentemente, família vascaína. Só que aí vem o grande erro do Fernando Diniz, na minha opinião. Olha só pra gente pegar um exemplo de fora do país, nada a ver com o Vasco, pra falar aqui com vocês aquilo que eu defendia muito, que é a postura do torcedor do Vasco também em relação a alguns jogadores. Eu tava vendo essa postagem aqui da ESPN, do Rooney, né, aquele que jogou no Manchester e tudo mais, já parou, falando do Salah. Né? Falando que o Salah hoje não contribui mais na marcação, o jogo sem bola, né? Os torcedores estão questionando e tudo mais. Cara, eu achei muito engraçado isso aqui, né? Porque a gente está falando de um jogador que até pouco tempo era considerado ali top 10 do mundo. E mesmo assim está sendo questionado. Então levou muito tempo para o Fernando Diniz, no Vasco, entender que alguns jogadores não davam mais. Não dá. E o torcedor também. O próprio Verratti, entre outros jogadores, que é o conjunto de um time mole, de um time cansado. Só que o torcedor do Vasco, ele é tão carente assim como eu, que outro dia, cara, eu tava vendo uma postagem sobre o Verratti, assim, uma postagem emocionada, é uma novela. Ah, o Verratti recusou o Corinthians. Ah, o Verratti recusou o River Plate, a gente precisa disso. Colocando o Vasco abaixo do Verratti, como se o Verratti estava fazendo um favor permanecendo no Vasco, cara. Isso me machuca, isso me dói. Porque se você for um pouquinho inteligente e analisar a carreira do Verratti, cara, o maior clube da carreira do Verratti é o Vasco. O Verratti entregou no Vasco, entregou, mas o Vasco está ajudando o Verratti. Não é o Verratti que está ajudando o Vasco não, cara. Se o Verratti sai pro Corinthians, pro River Plate, ele tinha consciência que ele poderia não viver o momento que ele, único na carreira dele, que foi esse recorte da reta final do Belgrano e Vasco. E a galera coloca o Vasco abaixo, aí ele recusou o Corinthians, ele recusou. Não, o Verratti ficou no Vasco, porque o Verratti o Vasco salvou a vida do Verratti. O Verratti não joga de graça não, gente. O Verratti ganhou 800, 900 mil pra jogar no Vasco. Que loucura é essa? Que mediocridade é essa? É um cara que tem que ter o nosso respeito, mas ele não é ídolo do Vasco. O Verratti não é ídolo do Vasco. O Verratti não está acima do Vasco. E por muitos jogos e por vários momentos se colocou o Verratti à frente do Vasco. E o Diniz faz isso. Diniz fez isso. Diniz fez isso com o Tietê. Diniz fez isso nesse conjunto de não entender que o time precisava de saúde. E agora que entrou, 5 derrotas consecutivas, aperta, perde a confiança, como foi ontem, um jogo terrível. Eu tava vendo o pós-jogo do canal Atenção Vascaínos, e o Faísca, que gosta muito do trabalho dele, falou que não tem dinizismo nesse Vasco. Mas assim, é difícil. É difícil, como é que ele vai pedir para os caras saírem jogando, para criar oportunidade, se o time perdeu toda a confiança? Não tem, a bola tá queimando no pé. Repito, ontem, várias jogadas o Vasco poderia ter criado alguma coisa, mas sempre errava no início, no princípio da jogada. Era com o Matheus França, era com qualquer... Não conseguia dar seguimento à jogada. A gente não conseguia progredir com o toque. O Vasco errava tudo. Isso não é só culpa do treinador, mano. Não dá pra gente colocar só na conta do treinamento, do dia a dia. Se o jogador não acertar toque simples, movimentos simples, vou botar o Guardiola aqui que não vai dar jeito. Não vai dar jeito, família. Então, assim, um conjunto de fatores, na minha opinião, em relação ao atual momento pra gente avaliar. E o meu ponto de vista é esse, tá? Vou até ler aqui a informação do canal na torcida Vascaínos primeiro, pra gente pontuar essa questão da demissão ou não do Fernando Diniz. Ó, tá aí. Após mais uma derrota do Vasco, sendo a 5ª consecutiva, desta vez para o Bahia, o clima mais uma vez ficou tenso no vestiário vascaíno. Fernando Diniz chegou a sugerir colocar o cargo à disposição caso a diretoria entendesse que ele e sua comissão fossem o problema da falta de rendimento do elenco, o que foi rechaçado de imediato pelo presidente do Vasco. Cobranças foram feitas ao elenco, desempenho, comportamento e mentalidade de alguns atletas foram à pauta mais uma vez. Nos bastidores, muitos já admitem um racha no elenco, embora isso tenha sido negado pelo treinador na coletiva de hoje. Diniz goza de prestígio com a diretoria e tem o respaldo de Pedrinho. Porém, o clima ruim dentro do vestiário, juntando com 5 derrotas seguidas, deixa o treinador muito pressionado no comando do Vasco para o próximo jogo contra o Internacional na sexta-feira, dentro de São Januário. Família, e aí eu só vou botar na tela para vocês o questionamento do repórter pro Dorival, e até pegando o gancho do Neto, né? Olha o que o repórter perguntou pro Dorival. Por que está com tanta dificuldade para evitar com que a torcida saia envergonhada do estádio
como hoje. E a gente tá falando aqui de um grande treinador, né, que não tá conseguindo dar jeito no Corinthians. Lá também tem esse debate que joga quando quer, que esqueceu o brasileiro, mas mesmo assim, né, o Corinthians não teve essa sequência de derrotas que o Vasco teve. Então assim, é o que eu falo. Hoje, a demissão do Fernando Diniz, pra mim, não é o caminho. Tem 5 jogos o Vasco, certo, né? 5 jogos, passando pra final, mais 2 jogos. É muito mais uma questão de postura, tá? Dos atletas, na minha opinião. Escolhas, Grêmio, Botafogo, botando um time mole em campo. E agora, Juventude e Bahia, campo. Campo. Jogadores. Porque dá pra competir mais. Dá pra entregar mais. Porque esse time já entregou. O Vasco em 12 jogos perdeu 1. O Vasco vem de 4 derrotas. 4 vitórias consecutivas o Vasco conseguiu nesse campeonato. Coisa que não conquistava há muito tempo. Então esse time tem da onde tirar. Agora, tem que, né, querer. Porque não querendo vai ficar muito difícil, família vascaína. Então assim, não sou a favor da demissão do Fernando Diniz, a não ser que o grupo de jogadores tenha esse entendimento que é melhor uma saída. Eu sei que não dá pra você tomar decisões assim, né? Isso mostra uma fragilidade da diretoria, mas é uma ação para tentar terminar esses jogos e até olhar a Copa do Brasil para tentar ter o elenco dedicado pelo menos para isso. Agora, depois disso, o ideal, no mundo ideal, é que boa parte desse elenco tem que sumir. Aqui eu posso citar alguns rápido. David, Hugo Moura, Piton, Pumita. Eu falo aqui de Pumita. Uma galera tem que vazar do Vasco. Matheus Carvalho, Tietê, Matheus França. Entre outros aí que a gente depois faz uma barca, família. Fui!